Muito bem. Eu quero primeiramente agradecer ao candidato Wilker Barreto por ter aceito o convite da produção do Portal Flagrante. Nós estamos aqui nos estúdios, onde vamos fazer uma entrevista onde ele vai expor, durante esse período de campanha, os seus projetos, suas principais bandeiras de trabalho. Teve a convenção, Wilker Barreto, para quem não sabe, 3 vezes vereador, está no seu segundo mandato como presidente da Câmara Municipal de Manaus, e é claro que é um grande desafio pela frente. Teve sua convenção, mais de 3.000 pessoas estiveram presentes. O que o amazonense deve esperar, candidato, daqui para frente? Olha, de um governo voltado para botar o Amazonas de novo no caminho correto. É triste dizer que a nossa saúde está em completa petição de miséria. Se você sair daqui agora do portal e for no 28 de agosto, nós vamos visitar um hospital de guerra, onde os médicos e os profissionais valorosos precisam escolher quem vive e quem morre. Isso de um Estado que arrecada 15 bilhões de reais por ano, certo? O projeto de 14 meses de governo para a saúde é pelo menos botar para funcionar o que já tem. Não é utopia sonhar com a volta do funcionamento normal do 28 de agosto, do João Lúcio, do Francisca Mendes, da rede estadual de saúde, assim como a do interior. Porque eu quero fazer uma pergunta para os amazonenses. Se o 28 de agosto está em colapso, como é que estão os hospitais do interior? Então, a proposta que nós temos para a saúde é aumentar a capacidade de investimento. E tu vai me perguntar, como, Wilker, aumentar a capacidade de investimento se nós temos uma crise acirrada e a queda de receita? Eu falei, simples, fazer o que eu fiz na Câmara. Eu estou administrando um dos maiores orçamentos do Estado. Quando eu assumi a Câmara, o que foi que eu fiz? Caí para dentro dos contratos. Os números estão estarrecedores do Estado do Amazonas. Os 100 maiores contratos consomem 3,3 bilhões de reais. Quando eu falo realinhar contrato, é chamar um fornecedor, explicar que a crise não está fácil, que eu não tenho condições de pagar esse valor e eu preciso realinhar com ele. E muitos cancelar. Eu consigo ver, certo? Eu sempre estou batendo nessa tecla há um bom tempo, mesmo antes das eleições suplementares, que o Amazonas consegue sobreviver sem ter que alugar aeronave. Qual é a sua avaliação que o senhor faz com relação, vamos falar do Parque Industrial de Manaus e outros segmentos do setor primário? O que o senhor, como governador eleito do Estado do Amazonas, deve fazer para alavancar essas economias nesses segmentos e criar novos empregos, não só em Manaus, como no interior? Perfeitamente. Vamos lá. Cadeia de alimentos. É vergonhoso dizer, a banana vem de fora, o cheiro verde vem de fora, o alho vem de fora. A metrópole Manaus é abastecida por outros estados. Enquanto isso, o interior do Amazonas é esquecido pelo poder público. Como é que nós podemos vencer a barreira da autossuficiência ou próximo disso de alimentos, se em 2016 investimos menos de 1% em produção do orçamento? Certo? O custo de vida do Amazonas é exorbitante. Por isso que eu entendo que muitos municípios poderiam assumir esse papel de produzir para fornecer para a capital. Ao mesmo tempo que nós temos que melhorar a questão turística de Manaus. Nós temos que melhorar a questão da biodiversidade. Nós temos vários braços que podem somar ao potencial que tem a Zona Franca. Obviamente, a Zona Franca teve seus acertos, porque conseguiu preservar o meio ambiente, mas também os seus erros, porque também tornou os governos do passado perderam o objeto de trazer matrizes econômicas sucessíveis ao modelo Zona Franca. Se vocês me perguntarem o que eu penso da Zona Franca, é um grande projeto ambiental. Se nós olharmos para o nosso vizinho amigo do Pará, qual é a matriz econômica do Pará? O extrativismo. O problema é que o Amazonas é craque em enricar outros estados. Já pararam para pensar? Os milhões que o Amazonas, em especial Manaus, compra de alimento de outros estados, e esse dinheiro podendo estar circulando aqui dentro. Ou seja, são medidas de curto prazo. O que eu quero passar para a sociedade amazonense é que não se pode
Não se pode ficar na utopia. Nós estamos falando de um governo suplementar de 14 meses. Eu estou vendo muita gente falando de propostas mirabolantes que não vão conseguir tirar do papel. Agora, candidato, para finalizar essa nossa entrevista aqui no Portal Flagrante, são dois pontos que a população de Manaus questiona bastante, né? É a questão do transporte coletivo, que é de inteira responsabilidade do município, e o abastecimento de água na capital do estado, que também tem o apoio do governo através da Arsan. Você sabe que esses dois pontos, existem seus pontos falhos. O que o senhor pretende fazer como governador para tentar resolver essas questões aqui na capital? Primeiramente, voltar o diálogo com a prefeitura. Eu não entendo como é que trabalham o orçamento público como se fosse seu, certo? E aqui também, eu tenho certeza que estou falando para o Amazonas, quero mandar um recado para meus amigos prefeitos do interior. Se tem uma cultura no Amazonas que, se o prefeito não rezar na cartilha do governador, o município é prejudicado. Só que não é o prefeito que é prejudicado, não, é o seu povo que está lá. Para mim, independente de quem seja o partido, o prefeito é legítimo e eu, no papel de governador, preciso governar com ele. Eu tenho uma ótima relação com o prefeito Arthur Vigílio. Tão boa que me permite divergir. O prefeito Arthur Vigílio apoia outro candidato e eu sou candidato a governo. Com propostas, com projetos, com independência e com um senso de responsabilidade. Porque político que não faz a boa política perde a essência. Então, muitos estão perguntando, mas Wilker, como é que tu não está apoiando o prefeito? Eu falei, certo, eu comungo com ele na gestão municipal, mas me permitam divergir no que diz respeito ao Estado, certo? Eu sou político e bom político faz política. Por isso que eu estou de forma muito tranquila, quero levar um pouco da proposta do PHS, do que nós entendemos que é o melhor para o Amazonas, e um pouco da capacidade gerencial. Eu tenho uma formação acadêmica que me permite falar. Eu sou um jovem com capacidade gerencial. E, Wilker, o que tu tem para provar de gerencial? Eu tenho aí o 6º maior orçamento que eu administro há 3 anos. Quero falar para a sociedade manauara e amazonense que eu estou no meu 3º ano como presidente da Câmara, 2017. E eu já tenho as minhas contas de 2015 aprovadas pelo Tribunal de Contas. Então eu acredito muito na capacidade, na iniciativa de se fazer muito com pouco. Quem não administrar o Amazonas pelos próximos 14 meses, com uma visão empresarial, nós vamos virar o Rio de Janeiro. A população pode esperar o quê desse novo formato da política do Estado? Da minha parte, compromisso com dinheiro público, seriedade, porque eu me sinto como cidadão e como político responsável em fazer o bem comum. E a política hoje precisa do espírito público e compromisso para com o erário. E é isso que eu quero propor para o Amazonas. Muito obrigado, candidato, e boa sorte. Obrigado.